E o Eliot também é isso, né? Essa figura. Você vê que essa pilha de livros, ela não esconde que o homem que protagoniza a cena é esse homem do lenço, né? Do lenço perfeitamente posto, né? Inglês. Então, esses óculos, esses cabelos, a postura, ele é muito fotografado, né? Então, as fotos dele, ele tem sempre esse ar senhorial. E as coisas que eu li também, né? A Gertrude Stein, não, a Virginia Woolf conta, eles estavam mais ou menos perto, assim, né? No mesmo ambiente, digamos, crítico, né? Então, ela conta de uma ou duas visitas. A Virginia recebia, vira e mexe, né? E ela conta de um jeito que é... Ele não era aquele cara que circula com a Gertrude Stein, aqueles caras pândegos, bêbados, artistas pra caramba, né? Ele era aquele cara mais da formalidade, né? Do chá. E também a Gertrude Stein. Esse livro, inclusive, vale muito a pena, que é um livro, uma biografia da Virginia Woolf nos 10 últimos anos, chama Medida da Vida. E é maravilhosa, porque ela é uma personalidade incrível. É muito bonito também como mostra uma personalidade hipersensível vivendo o ambiente de guerra, né? Me deu muito a impressão assim, de como era aquilo. Né? Eles falam dos bombardeios, dos aviões que passavam e que só voltavam bem mais tarde. Eles sabiam que tinha ido bombardear Londres. Né? Então, da angústia que aquilo vai dando. E a Gertrude Stein, também naquele livro Autobiografia de Alice Toklas, ela conta que o Eliot também a visitou. Mas ela é uma visita anódina, uma visita que não... ele encarna, parece que desde sempre, uma história assim, o poeta oficial. Né? Você viu o filme do Woody Allen, Midnight in Paris? Vi. Conta um pouco dessa história, né? Em torno dela, né? É uma espécie de matriarca. Sim. E é muito bonito, assim, o papel dela, o período, todo mundo muito jovem, né? Esse livro eu acho que vale muito a pena ler, assim, que é a Autobiografia de Alice Toklas, porque é um livro quase de crônicas, assim. Ele está na cara que é uma figura bem conservadora, né? E assim torna daquilo bem protótipo. Impressionante, né? Nossa, Está muito baixo. Os nossos colegas não estão aí, né? Deve dar, só não sei como. Putz, cara, me dá medo de mexer nisso. começa a aparecer essas coisas de estresse, pode sair até fumaça. Puta que merda, né, caralho? A gente não consegue mais. Mas eu acho que será que entrou o canto inferior da barra aqui, à direita? Aqui? Direitinho tem um ícone. Então, eu tava aqui, mas abriu aquela coisa, ó. Era aqui. Mentira, não sabia se isso era aqui. Eu acho que eu vou ter que chamar alguém lá. Ô, Cris, por favor. Então, lembra quando a televisão era de seletor? Era assim, inclusive acho que só ia para um lado, né?
Tinha essa coisa que era uma vantagem. Ah, obrigado. Tem um alto-falante do YouTube aí. Já está no máximo ali? Aqui tá. Então é o do computador que está baixo. É. Bom, vamos ler então o poema e aí se eles chegarem a gente ouve, se eles não chegarem a gente não ouve, porque está muito baixo. Olha, eu fiz esse papel e separei um pouco, eu pus algumas notinhas assim, mas são muito poucas, e daí eu vou falando um pouco, se vocês quiserem. Parece que é assim mesmo que eles escrevem, não sei porquê. Eles juntam. Eu não mandei, eu pensei em sempre, eu sempre fiz eu mesmo os papéis e daí tem isso. Bom, vou ler um pouco e depois a gente relê comentando, tá? São 3 partes, né? 4 partes, na verdade, né? Nos intervalos. Essa primeira parte da Terra Devastada. Eu queria ler só um pouquinho com vocês antes o seguinte. O primeiro trecho, deixa eu ver. Não, o segundo trecho que está nessa penúltima página começa por seu caráter, porque ele faz um pouco um resumo. Aqui, ó, no verso da última página. Ele diz então, o Ivan Junqueira que está falando, por seu caráter de vanguardismo técnico e formal, bem como pela avassaladora influência que exerceu sobre o pensamento poético do presente século, é The Wasteland o ponto culminante dessa fase e, sem dúvida, um dos mais altos momentos a que atingira a poesia de Eliot. Dividido em 5 sessões, o poema se estrutura a partir de 3 planos problemáticos basilares. A. O isolamento e a incomunicabilidade do ser humano. B. O contraste entre os predicados universais do pensamento ocidental e a vacuidade de suas presentes reduções materialísticas, cada vez mais caracterizadas pelas conquistas pirrônicas da tecnologia e da automação cibernética, e seu momento de interseção com o atual declínio da Europa, cujos corpos de doutrina gradualmente agonizam em quase toda a cultura asiática. E C. O pragmatismo comportamental do homem moderno, ser alheio, talvez já morto, ao sentido vivificante do substrato mítico que lhe informa as origens históricas e culturais e a ruptura de suas relações arquetípicas com as raízes cósmicas da própria existência. Isso, digamos, seria essa função mítica, assim, do mito literário, né? Isto, e grosso modo bem entendido, apenas quanto ao conteúdo genérico do poema, né? É só uma coisa muito rápida, assim, para falar que tem, enfim, que a crítica vai identificando coisas numa produção literária que a gente lê em grande medida como narração, e que eu vou ler. Então, A Terra Devastada, essa primeira parte é uma tradução do Ivo Barroso, né? Não está publicada, mas tem aí a referência do site, está no site do Ivo Barroso. 1. O enterro dos mortos. Abril é o mais cruel dos meses, concebendo lilazes da terra entorpecida, confundindo memória com desejo, despertando lerdas raízes com as primeiras chuvas. Abril é o mais cruel dos meses, concebendo lilazes da terra entorpecida, confundindo memória com desejo, despertando lerdas raízes com as primeiras chuvas. O inverno aqueceu-nos,
recobrindo a terra na esquecida neve, alimentando um resto de vida na secura dos tubérculos. O verão surpreendeu-nos, caindo sobre o Starnberger See com pancadas de chuva, e esperamos sob a colunata. Depois seguimos, à luz do sol, para o Hofgarten. Lá tomamos café e conversamos um tempo. Bin gar keine Russin, stamm aus Litauen, est Deutsch. E quando éramos crianças, em casa do arquiduque, meu primo, ele saiu comigo num trenó, eu estava apavorada. E ele me disse, Mary, Mary, segura firme. E lá fomos ao fundo. Nas montanhas é onde nos sentimos livres. Leio até tarde da noite e vou para o sul no inverno. Que raízes são estas que se agarram, galhos que brotam de um entulho rochoso? Filho do homem, tu não podes dizer ou supor, pois só conheces um monte de imagens partidas, onde o sol reflete e a árvore morta não provê abrigo, o grilo não conforta e não há na pedra seca som algum de água. Apenas existe sombra sob a rubra rocha. Vem sob a sombra desta rubra rocha, e vou mostrar-te uma coisa bem diversa. De tua sombra de manhã a correr atrás de ti, ou de tua sombra à tarde a se erguer ao teu encontro. Vou mostrar-te o medo num punhado de pó. Frisch weht der Wind, der Heimat zu, mein irisch Kind, wo weilest du? Tu me deste os primeiros jacintos faz 1 ano. Chamavam-me a moça dos jacintos. No entanto, ao voltarmos tarde do jardim dos jacintos, teus braços repletos, teus cabelos úmidos, eu não podia falar, e meus olhos se turvaram. Não me sentia nem vivo, nem morto, e não sabia nada. Olhando no âmago da luz, só o silêncio. Old und leer das Meer. Madame Sauz-Ostruys, famosa clarividente, teve um grave resfriado. Passa, no entanto, por ser a mulher mais sabida da Europa, com seu baralho maroto. Esta aqui, disse ela, é a sua carta, o marinheiro fenício afogado. Eis as pérolas que foram seus olhos, veja. E esta é Beladona, a dama dos rochedos, senhora das situações. Aqui, o homem com as 3 cruzes e a roda da fortuna. Este é o mercador caolho, e esta carta em branco é algo que ele traz às costas, mas que estou proibida de espiar. Não encontro-o enforcado. Tenha medo da morte pelas águas. Vejo massas humanas girando em torno a um círculo. Obrigada. Se encontrar a querida senhora Equiton, diga-lhe que eu mesma vou trazer o horóscopo. Temos que ser bem cuidadosos hoje em dia. Cidade real, sob a névoa parda da manhã de inverno, fluía a turba sobre a London Bridge em tantos. Nunca pensei que a morte aniquilasse tantos. Soluços, breves e infrequentes, se exalavam, e cada homem fixava os olhos à frente de seus pés. Fluíam para a colina e desciam a King William Street, até onde a St. Mary Woolnoth marca as horas com um surdo som no toque terminal das 9. Lá vi um conhecido, a quem parei gritando, Stetson, você que esteve comigo nas galés de Milas, o cadáver que plantou ano passado em seu jardim já começou a brotar? Vai florir este ano? Ou a geada imprevista perturbou-lhe a cova? Oh, mantenha o cão afastado,
esse amigo do homem, antes que com as unhas ele de novo o desenterre. Você, hypocrite lector, mon semblable, mon frère. O poema começa com essa imagem do abril como o mais cruel dos meses, né? Abril é tópica na poesia europeia desde sempre, né? Então, muitos poemas do cancioneiro medieval começam com uma pintura de paisagem que é o mês de abril. Então, a chegada da primavera, de forma geral, é um prenúncio, né, da vida, da fertilidade, do amor, da solaridade, do florescimento. Então, é muito, muito recorrente essa imagem, né, do ar frio na poesia medieval, muito o ar gelado que vai se dissipando, né, e que é constante na poesia mais amorosa, primaveril, né? A outra tópica da chegada do inverno é uma tópica justamente de fechamento, de contenção, de tristeza, né? De temas fúnebres. Então é muito legal a gente pensar por que Cargas d'Água ele começa dizendo que abril é o mais cruel dos meses, né? Porque seria o mês do reflorescimento, seria o mês do descongelamento. Essas imagens estão todas aí, mas nesse momento ele tem uma tonalidade negativa. Agora, é muito interessante pensar como o Eliot ele tá o tempo todo em busca de uma espécie de possibilidade de renovação, né? Então, ao ler esse poema nos últimos dias, eu vejo que você tem na poesia sempre um pouco disso, né? Um pouco de uns sentidos recalcados que vão ali pulando, né? Porque é como se ele falasse de um momento de profunda depressão, de profundo abatimento humano, mas ele não conseguisse ele mesmo, a persona poética, se projetar naquela degradação, né? Ele permanece falando de um lugar que é o lugar da recomposição, né, dos sentidos altivos, dos sentidos elevados, né? Então essa é notável isso, né? Essa tópica que começa com abril, que devia ser o mês dos passarinhos, tal, ela começa dizendo abril é o mais cruel dos meses. Só que depois o resto tem as coisas positivas, né? Concebendo lilazes, isto é, produzindo cores, né? A terra produz de novo cores com o florescimento, né? Confundindo memória e desejo, que é uma coisa positiva negativa nesse contexto, porque talvez seja uma memória e um desejo daquilo que não há mais, né? Como diz o Alan Bullock naquele ensaio, né? O susto e o abatimento, né, da população europeia ao descobrir que o sonho acabou, né? Aquela história assim, eles estavam vivendo um momento de muita fertilidade, de muita alegria, de muita abundância, e aquilo de repente parece que não vai ser mais possível, né? E despertando lerdas raízes com as primeiras chuvas, né? E aí essa terra, o poema caracteriza como a terra estéril, mas essa terra ela está saindo de um período de esterilidade, né, e recebendo as chuvas que vão produzir o reflorescimento e aí de novo os mitos primaveris, né, os mitos de fertilidade, abundância e vida. O inverno aqueceu-nos, recobrindo a terra na neve, na esquecida neve, alimentando um resto de vida na secura dos tubérculos. Essa imagem, na minha releitura, me lembrou muito as imagens da aridez, né, do inverno europeu, que está muito presente nos contos de fada, né? Os contos de fada trazem muitas crianças esfomeadas, muitas dificuldades de pais com alimentação, e gera todo um conjunto de hábitos alimentares, né, da escassez. Então, a coisa alemã de comer aquela verdura meio estragada, sabe? Como se chama? Eu gosto dos alemães. Que é o repolho. Repolho azedo, né? É azedo, eu acho tão azedo.
e que tem a ver com esses períodos de armazenamento, né, de bens, porque o inverno é rigoroso. E aí aparece essa primeira sequência de imagens, né, que diz que abril é o mais cruel dos meses, mas refere sempre imagens de refertilização, de florescimento, né? Então é muito interessante observar como os sentidos são contrários aqui. Aí depois vem essa cena, a partir de O Verão Surpreendeu-nos, até o final, que a crítica é uma cena, enfim, como isso entra na lógica narrativa do poema. Bom, você tem uma primeira pintura de paisagem razoavelmente impessoal, né? E aí tem um corte, digamos, nessa narrativa impessoal, e entra uma cena, né, que vai exercer um papel. Essa cena é uma cena frívola no bom sentido, é uma cena festiva, de convivência, né? E consta que essa cena seria uma reminiscência de leitura. Então eu anotei isso para dizer para vocês, seria uma reminiscência da leitura que o Eliot teria feito de umas memórias de uma condessa chamada Mary von Wallersee. E depois a crítica fala que alguém recuperou a informação de que ele teria conversado com essa condessa uma vez e aí toda essa cena do poema seria uma mistura dessas memórias escritas com a conversação que ele teve com essa mulher. E aí tem essa ceninha, que é uma cena que Starnberger e Hofgarten é um lago e um parque em Munique, né? E é uma cena de verão que aparentemente não tem mais a ver diretamente com essa primeira cena inicial, essa primeira pintura inicial, né? Então, esses nomes todos, é engraçado a gente pensar qual é a função, né? Porque são palavras alemães meio proibitivas que jogam o leitor numa espécie de lugar sem onde se pegar, né? Um leitor comum, digamos assim. É curioso que algum dos anotadores fala assim, que o Eliot ele escreve algumas notas, mas ele estava pensando num público muito refinado. Eles falam assim, gente do seu círculo, né? Mas para um leitor como nós e tal, a gente precisaria de muito mais notas. Essas palavras, como várias outras que ocorrem no poema do Apollinaire, elas têm um valor simbólico em si mesmas, né? E elas têm uma referência concreta, isto é o lago que está ali na cidade tal, né? A gente precisaria pensar, né, qual é a função que ela exerce no poema. É uma palavra que remete a um lugar mágico, porque ele está falando de uma memória, né, de um tempo que não volta mais, né? Mas ele refere, então, vem uma imagem solar, né, essas chuvas de verão, né, e eles estão ao sol, num jardim, e vem essa pessoa que fala essa frase em russo, tem a tradução aí embaixo, né? Não sou totalmente russo. E aí vem a memória, e quando éramos crianças em casa do arquiduque, e aí aparece essa persona feminina, né? Sim, não, a frase está em alemão, mas ela diz isso, não sou totalmente russo, né? A frase é um alemão dizendo que não é totalmente russo, que é da Lituânia, né? Portanto é alemão, né? E aí vem essa imagem, e quando éramos crianças em casa do arquiduque, meu primo, ele saiu comigo num trenó, eu estava apavorada. Então é uma cena razoavelmente infantil e que termina num verso que é muito aberto, né? Em inglês é bonito, que é You feel free, termina com uma coisa assim, You feel free. É muito bonito. E é a imagem das montanhas, dos lugares altos, então, como lugares de liberdade, né? E ainda no verso final, essa liberdade gostosa da leitura, né? E da viagem de invernada,
né? Então, eu acho que recupera um contexto em que tem toda essa espécie de vida suntuosa, assim, de uma nobreza tranquila. Na segunda parte dessa primeira parte do poema, que ele ganha uma tonalidade, assim, um modo de falar com ares proféticos. Eu não sei muito porquê, talvez seja uma segunda pessoa, tu não podes. E também aqui ele está referindo algumas coisas que as notas dos poemas, as notas ao poema sempre referem, que são passagens bíblicas, né? Então, ele mesmo refere que são passagens do livro de Ezequiel, né? Filho do homem, né? Essa expressão filho do homem, e a expressão imagens partidas, né? E daí vem essa parte que é, de novo, como que um sujeito olhando, né, um cenário que ele não consegue mais reconhecer, né? Você quer comentar? Quer falar alguma coisa? Não? Não? Tá. Então, que raízes são essas que se agarram, galhos que brotam de um entulho rochoso? Filho do homem, tu não podes dizer ou supor, pois só conheces um monte de imagens partidas. Onde o sol reflete, só queria comentar isso, né, que essa imagem do homem que não pode mais conhecer, porque ele não consegue mais unificar o conjunto de imagens que ele recebe, é uma imagem forte, né, e que vai referir esse cara um pouco incrédulo diante daquilo que está se desfazendo, né, e com uma vontade de reconstituir uns sentidos humanistas ou míticos da experiência. Por favor. Você falou que era mais ou menos isso que eu tinha. Quando eu li o poema, eu senti que tinha essa espécie. Você não tem sequer um sujeito ali, um eixo ali. Você tem um eixo, mas que é uma espécie de clima, assim, uma Sim. coisa muito. E isso foi uma coisa que eu achei muito forte, que é como se todas as imagens, elas, por mais desconexas que elas sejam, e por mais que você passe de um sujeito para o outro, e de um lugar para o outro, e de uma língua para outra, em todo momento você tem essa espécie de clima de desolação, de terra devastada, que ainda é uma espécie de eixo, né, que vai levando esse tempo todo. E eu acho que, ao mesmo tempo, isso, essa desolação que é saudosa, né? Assim, o Eliot, eu acho que é bem o caráter do idealista, né, que está ali numa espécie de desejo de uma nova idade de ouro, né, de um tempo de valorização da arte, de um tempo de valorização, né, das pessoas. E portanto, eu acho que nessa mesma lógica ele vai incluindo, sabe? Ele vai incluindo a fala. Então, por exemplo, incluir a memória de uma condessa que ele encontrou e que foi uma passagem da vida dele, acho que faz todo sentido nisso, né? Há uma vontade em vários desses poetas de escrever o poema do tempo, né? Escrever o poema que possa dar conta de uma experiência histórica que está ali manifesta, mas que ainda não tomou uma forma definida, né? Então, nisso acho que o Eliot tem uma espécie de superpersonalidade assim, que pode incluir, né, outros estratos e não partir tão radicalmente da experiência dele, que talvez nem fosse uma experiência degradada, porque ele era um homem sempre muito, muito bem cuidado, né? Quanto a essa questão dessas referências do Sternberg e do Hofgarten, e mesmo as citações em alemão e em outras línguas, é uma pergunta mesmo, se essas referências, elas não têm um certo valor também rítmico, no
sentido, o Steinberger, eu acho que muito, isso ficaria bastante, que é essa coisa assim, mesmo que você não saiba o que é essa imagem, você não tem essa referência, tem um certo valor do caindo, aqui no português, né, caindo sobre o Steinberger, essa rítmica. Não, eu acho que tem. A questão é que ele também termina sendo lido como um poeta extremamente pedante, um poeta que exibe, né, a extensão enorme da sua erudição na poesia, o que também não é necessariamente, né? Então ele faz uma opção e qualifica essa poesia da referência e da referência cruzada e cumulativa. Olha, era um outro lago. Königsee. Então, só voltando isso, queria mencionar também uma coisa, que é o seguinte, se você vai ler a poesia até o século XVIII, ela também tem muita referência, né? Muita referência histórica, poética, técnica, temática. Mas o conjunto de referências da poesia até o século XVIII é muito uniforme. Então, você consegue reconhecer, por exemplo, meio mundo das referências literárias saem do conjunto das tragédias e das epopeias. Então, conhece Homero e conhece as tragédias, você decodifica muita coisa, né? E depois, na modernidade, isso se torna muito aberto, né? Então, termina que tudo aquilo que está na experiência intelectual do Eliot aparece como referência. Então, quando você vai ler hoje, por exemplo, a prosa dos modernistas de São Paulo, tem um dado temático que é extremamente difícil, e que não tem anotados nos livros, que são assim, o cara se refere, por exemplo, Oswald de Andrade, ele se refere a uma esquina na qual tinha uma loja com um nome X que tinha um café legal. E aí no livro aparece, sim, o nome, né, solto, e aí é uma referência que não está em enciclopédia, né, não está em lugar nenhum. Vai estar no futuro em boas edições anotadas, mas os modernistas, por exemplo, eles ainda não... O Oswald, por exemplo, não tem edição anotada da prosa dele. E é uma prosa que fala, das ruas que a gente passa 80 anos atrás e que você se perdeu. Então, nessa literatura recente, o Joyce tem uma famosa, por exemplo, que é o nome de um sabonete, e que alguém já me falou que é um sabonete que ainda hoje é vendido em farmácia, na Irlanda e tal, e que é um sabonetinho cheio de mistérios, porque ele teve, o personagem, que é o Leopold Bloom, teve um encontro adúltero, sexual, e ele tem o cheirinho daquele sabonete e tal, e aí são referências que são muito importantes, né? Vem um cara na Flip, um escritor que chama Colby Toyn, uma coisa assim, e ele falava que isso tinha um sabor muito especial para um leitor irlandês, mas que não tinha nenhuma importância no fundo, entende? Assim, é um sabonete, né? Essa é a ideia, né? E essas referências aqui são mais difíceis. Só vou comentar um pouco rapidinho assim, que aqui nessa outra estrofe aparecem de novo imagens decaídas, né? E eu queria mencionar, porque já aparece lá em cima com as primeiras chuvas, a ideia da água, que tem alguém aqui que refere e que refere bem, mas eu acho que é uma coisa que eu não copiei, deixa eu ver. Olha, aqui nessa passagem do Edmund Wilson, ele comenta essa simbologia da água. A água é aquilo que vai ser mais ou menos redentor nesse mundo, né? Então é bem de acordo com essa imagem do fim do inverno, né, com a chuva e o reflorescimento, e é bem de acordo também com a imagem das águas bíblicas, né, que destroem e purificam, né, as águas do dilúvio, a fundação de um novo mundo, né? E aqui tem toda uma... Sim, sim.
sim, o batismo, por exemplo, né? E também vale mencionar uma coisa que eu não falei, que ele fala nas notas também, que o poema todo é uma fala do Tiresias, né? O Tiresias, o adivinho grego, né? E que era muito legal a gente analisar, né, a importância disso. O Tiresias na tragédia e na epopeia, ele é o cara que ele traduz, né? Um sujeito vai ao santuário ouvir a mensagem de Apolo. E aí a mensagem de Apolo é enigmática. E aí ele vem e conta para um adivinho que costuma ser o Tiresias, que vai fazer a interpretação, né? E então ele possivelmente tem esse sentido de apontar para algum lugar, né, que o Eliot ainda não vê. Então ele coloca toda a fala, né, na boca de um adivinho que revela a mensagem do Deus, né? Diz o Edmund Wilson: entretanto, a mais completa expressão deste tema de inanição emocional se encontra num poema mais recente e mais longo de Eliot, The Westland. A terra estéril do poema é um símbolo tomado de empréstimo ao mito do Santo Grau. É um país desolado e sáfaro, governado por um rei imponente, país no qual não apenas as searas deixaram de medrar e os animais de reproduzir-se, como os próprios habitantes humanos se tornaram incapazes de ter filhos. Mas logo identificamos tal esterilidade com a esterilidade do temperamento puritano. Essas coisas eu acho que o Wilson é meio engraçado, né? Ele fala, ele era um puritano, ele estava identificado com a esterilidade, né? Nas primeiras páginas reencontramos o tema da donzela com os jacintos. Eles mesmos um símbolo do renascido deus dos ritos, da fertilidade, que salvarão da aridez o país sem chuvas. Uma remembrança que representa aparentemente para o poeta alguma consecução que remonta à juventude e que ele agora agonizantemente deseja. Nas últimas páginas o tema se repete. Reconhecemos ao longo de todo The Westland os conflitos peculiares de um puritano que se tornou artista, o horror à vulgaridade e a tímida simpatia pela vida comum, o retraimento ascético das experiências sexuais e a angústia em face do ressecamento das fontes da emoção sexual, juntamente com a busca ansiosa de uma emoção religiosa que lhe possa tomar o lugar. Então, aparentemente, essa busca da emoção religiosa, ela é toda artificial. Isto é, ele tem aquela coisa que aparentemente os intelectuais têm com aquelas pessoas que têm uma fé verdadeira, né? Você tem uma espécie de inveja desejosa, né? Mas de um mundo que você não pode mais estar, né?